Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das maiores transformações que estão acontecendo agora, a transição energética. E vamos entender como é que ela está literalmente nesse exato momento, redesenhando todo o mapa do poder global. Olha, para pensar um pouco. Por mais de 100 anos, o poder geopolítico foi basicamente sobre quem controlava o petróleo e o gás, certo? Mas e se essa era estiver acabando? E se os novos reis da energia não forem mais aqueles com mais poços de petróleo, e sim quem domina o sol, o vento e, claro, os minerais que fazem tudo isso funcionar? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, para a gente entender para onde o mundo está indo, primeiro a gente precisa dar uma olhada na base do sistema de energia que a gente tem hoje. E a verdade é que esse mundo dos combustíveis fósseis, ele tem uma fraqueza fundamental, e ela exige um esforço, assim, gigantesco, só para a coisa toda não desmoronar. E olha só esse número da Agência Internacional de Energia. É de cair o queixo. Pensa em toda a grana investida na indústria de petróleo e gás. Bom, quase 90% desse dinheiro todo não vai para descobrir novos poços, não. Ele vai só para compensar o declínio natural dos poços que já existem. É basicamente como correr numa esteira que só aumenta a velocidade. Você corre, corre, corre só para continuar no mesmo lugar. E essa analogia que a própria agência usa mostra bem o tamanho do problema. É como se a cada ano a gente simplesmente apagasse do mapa toda a produção de energia do Brasil e da Noruega, juntos. É essa a quantidade de energia que sumiria se não houvesse esse investimento constante. Então, o ponto central é esse. A indústria precisa correr cada vez mais rápido só para não sair do lugar. E olha só, enquanto esse sistema antigo está aí, lutando para se manter de pé, tem um novo sistema surgindo. E ele é impulsionado por uma força que, vamos combinar, é irresistível: o capital. A transição energética deixou de ser só uma questão ambiental, sabe? Agora é uma corrida econômica. E o dinheiro? Bom, o dinheiro já está escolhendo o seu lado. E os números não mentem. Eles mostram a força desse movimento. Uma pesquisa feita com mais de 1.400 executivos no mundo todo mostrou que a maioria deles está disposta a mudar suas fábricas, suas operações, reestruturar toda a cadeia de suprimentos, tudo isso só para ter acesso a energia limpa e barata. Isso não é mais uma tendência, gente. É uma verdadeira debandada do capital. E essa citação aqui, ela resume o risco perfeitamente. Para os países, a escolha ficou bem clara. Ou você se adapta e atrai o futuro da indústria, ou você corre o risco de ver os investimentos e os empregos simplesmente irem embora. A transição, no fim das contas, virou uma questão de sobrevivência econômica para cada nação. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Essa mudança é tipo uma placa tectônica se movendo, sabe? Tá criando um mapa de poder global totalmente novo. E alguns países que eram, digamos, coadjuvantes na era do petróleo, agora podem se tornar as novas superpotências da energia. Vamos colocar os dois mundos lado a lado para entender melhor. A geopolítica de antes era sobre recursos que estavam concentrados em pouquíssimos lugares, controlados por cartéis como a OPEP. Já a nova geopolítica, bom, ela é sobre recursos que estão espalhados por aí. Sol e vento tem em quase todo lugar. E a competição muda de foco. Sai do controle do que está debaixo da terra para o domínio da tecnologia. O hidrogênio verde, por exemplo, é o retrato perfeito dessa mudança. Qualquer país que tenha bastante sol e vento pode, em teoria, começar a produzir e virar um exportador de energia. Isso tem um potencial imenso de quebrar aqueles monopólios antigos e criar um cenário de energia bem mais diverso e, quem sabe, até mais estável. Só que é aqui que a história começa a ficar um pouco mais complicada. É hora de conhecer os minerais críticos: lítio, cobalto, grafite, as famosas terras raras. Eles são, literalmente, os blocos de construção da economia verde. Sem eles, não tem bateria, não tem painel solar, não tem turbina eólica. E o controle sobre esses minerais? Essa é a nova grande fronteira da geopolítica mundial. Só para ter uma ideia do nível de concentração, olha isso. Mais ou menos 70% de todo o cobalto do mundo vem de um único país, a República Democrática do Congo. É um nível de concentração de um recurso que se compara ao do petróleo lá no Oriente Médio. Mas tirar o minério da terra é só a metade da história, porque apesar da maior parte do cobalto vir da África, cerca de 70% dele é refinado, sabe onde? Na China. E isso mostra uma verdade essencial: o poder nessa nova economia não está só em quem tem o minério, mas em quem processa esse minério e controla o resto da cadeia. E esse domínio da China vai muito além do cobalto, viu?
A gente está falando de 100% do processamento de grafite natural, mais de 90% do manganês e quase 60% do lítio. É uma concentração de poder industrial que dá uma vantagem geopolítica gigantesca para quem controla essas etapas do processo. Apesar disso, esse mesmo relatório da IRENA, a Agência Internacional de Energia Renovável, lembra que existe uma oportunidade aqui. A história da mineração, muitas vezes, é uma história de exploração. Essa transição energética dá uma chance de fazer as coisas de um jeito diferente, de garantir que essa nova cadeia de suprimentos seja mais ética, mais justa e mais sustentável. E isso é fundamental, porque, como o próprio Irena aponta, mais da metade de todos os minerais que a gente precisa para a transição energética estão localizados dentro ou perto de terras indígenas. Isso conecta o jogo geopolítico diretamente com o social e levanta questões super urgentes sobre justiça e direitos humanos nesse caminho para um futuro mais verde. Então, tá. Onde é que tudo isso nos deixa? A verdade é que a gente está numa encruzilhada. As oportunidades são gigantescas, mas os perigos de repetir os mesmos erros do passado são igualmente grandes. O mapa do poder energético do futuro, ele não está pronto. Ele está sendo desenhado agora, nesse momento. Vamos só recapitular essa jornada. A gente começou com um sistema antigo, instável, totalmente baseado em combustíveis fósseis. Depois, a gente viu a promessa de um sistema novo, mais espalhado e baseado em energias renováveis. Mas aí, a gente descobriu o perigo de novas dependências, dessa vez em minerais críticos, e o risco de continuar com as mesmas injustiças sociais e ambientais de sempre. Então, o que a gente precisa guardar disso tudo? Primeiro, a transição energética é muito mais que uma questão ambiental. Ela é uma revolução econômica e geopolítica. E segundo, ela não acaba com as dependências, ela só transforma essas dependências. Cria novas disputas por minerais, por tecnologia e pela capacidade de processar tudo isso. E, no final, a gente fica com aquela pergunta central, né? Será que a gente está mesmo caminhando para um mundo com mais segurança energética, mais estabilidade? Ou será que a gente está só trocando um grupo de donos do poder por outro? A resposta? Bom, a resposta ainda não foi escrita. Essa discussão sobre o futuro da energia está só começando. Se esse tipo de análise sobre as grandes transformações que estão moldando o mundo interessa, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Valeu e até a próxima!